Shalom, bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa do Pai. Podemos colocar-nos de pé na casa do Pai, os que conseguirmos, claro. É bom estar na casa do Pai. Fecha os teus olhos enquanto estás de pé. Fecha os teus olhos para te acalmares, para acalmares a tua alma da correria da manhã, das preocupações. Fala assim comigo: Senhor Jesus, ansiamos pela Tua presença. Sem Ti não vale a pena viver uma vida falsa. Mas contigo posso viver a vida que Tu tens. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado. Nos rendemos a Ti nesta manhã, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, rendemos as nossas vidas, rendemos os nossos sonhos, rendemos a nossa adoração, Senhor. A Tua palavra nos diz no Salmo 87, no último versículo, diz assim: todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em Ti. Senhor Jesus, todas as nossas fontes estão em Ti. Tu és a nossa fonte de vida, Tu és a nossa fonte de paz, Tu és a nossa fonte de fé, Tu és a nossa fonte de certeza, Tu és a nossa fonte de restauração, Tu és a nossa fonte de amor, Tu és a nossa fonte de esperança. Em Ti, Senhor, estão as nossas fontes. Em Ti, Senhor Jesus, nós temos fé para o dia da manhã. Em Ti, Senhor Jesus, temos a certeza hoje de quem Tu és nas nossas vidas. Temos a certeza através da Tua palavra, temos a certeza através do Teu sacrifício, através daquilo que Tens feito em nós, no meio de nós e através de nós. Te louvamos nesta manhã, Senhor Jesus, e declaramos que o nosso alvo é ser como Tu. O nosso objetivo de vida é chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Não faz sentido ser de outra forma. Não faz sentido viver de outra forma se não tivermos esse objetivo, esse desejo, esse alvo. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo em todo o tempo. Te adoramos nesta manhã, te adoramos, Senhor. Estamos prosseguindo para um alvo. Esse alvo é Cristo. Estamos em constante crescimento para encontrar esse alvo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Eu estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Por quê? Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Por quê? Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, Eu vou crescer. Ninguém vai me deter. porque o nosso alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinha. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada, eu não me desvio. Eu não me desvio nunca mais. Nada vai me impedir. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Por quê? Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo.
Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu Só a igreja alvo é declare, vou Cristo. avançando. Vou avançar, Avançar, eu vou crescer. ninguém vai me deter. Se o meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo, se Ele é por nós, quem será contra nós? Vou avançar, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Ao que está sentado sobre um alto e sublime trono, no e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga, Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. minha alma anseia, Minha alma anseia por ti. diga, poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso poderoso Deus, poderoso Deus. Nossa alma clama por ti, ó Deus, anseia, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a honra, só a ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que Ele é poderoso. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Poderoso Deus. Meu Deus é poderoso. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Declare poderoso. Poderoso Deus, Ele é poderoso. Poderoso Deus, meu Deus é poderoso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é todo poderoso. Poderoso Deus, todo poder, todo domínio está em tuas mãos, nos céus, debaixo dos céus. Esse é o nosso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Lembra das promessas, lembra daquilo que Ele tem cumprido na sua vida. Poderoso Deus. Todo cuidado, todo livramento, Minha que Ele é poderoso. anseia por ti. Nossa alma anseia por ti, Jesus, porque Tu és poderoso. Declare poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Declare, se você tem essa certeza, declare, declare. Poderoso Deus. Enquanto você vai declarando, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando no seu favor. Minha anseia por Aquela ti. causa impossível, o teu Deus é maior. Poderoso Deus, poderoso Deus, aquele que tem poder para mudar as tuas circunstâncias, Poderoso Deus. a tua condição física nessa hora, aleluia. Poderoso Deus, aquele que abre portas, Minha alma anseia aquele que te abençoa. por ti. Minha alma anseia 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 por ti. Poderoso. Poderoso Deus, o Senhor do universo, Ele é poderoso. Poderoso Deus, Só ti, Senhor. poderoso Deus. Para encerrar, minha alma anseia por ti. Aleluia. Minha vida entrego a ti.
Só Tu és digno da nossa vida, Deus. Os meus sonhos entrego. Nossos sonhos, nossos projetos, ó Deus, estão alinhados com a Tua vontade, Deus. Vaso novo. Transforma-nos, ó Deus. Coração novo. Vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, Nós sabemos que Tu és o perdão. mas eu sei que existe o perdão. Por causa do sangue carmesim. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso. Venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus Pai. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, Mas eu sei que existe um perdão. Faz-me vaso do sangue que foi derramado, Por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso. Venceste a morte, Estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Deus és Senhor do universo, és Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo Que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso. Venceste a morte. Estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Deus Pai. Não saias da adoração, não saias. Vai adorando o Senhor. A tua prioridade nesta manhã é estar com Jesus. A tua prioridade é estar com o Filho do Deus vivo, com o Senhor do Universo.
Vai adorando o Senhor. Deus Pai. Ele entregou o seu bem mais precioso por nós. Ele entregou Jesus por nós. Ele é o Senhor do universo. Podia ter feito de outra forma, mas sacrificou algo importante, porque nós somos importantes também. Vamos declarar mais uma vez quem Ele é. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte. Estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. A tua igreja te adora, Senhor do universo. Te adoramos sabendo que estás sentado nesse alto e sublime trono. Sabendo que as orlas do teu manto, Senhor, enchem todo o lugar da tua beleza e da tua santidade, Senhor. Sabemos também que estás presente aqui no nosso meio, Senhor. Derrama a tua santidade sobre cada um de nós nesta manhã, Senhor. Estás assentado Ao lado de Deus Pai. Amém. Podemos aplaudir o nosso Deus, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda a honra e toda a glória são para ti, Senhor do universo. Amém. Amém. Podemos tomar os nossos lugares. Bom dia a quem ainda não tinha tido a oportunidade de dar os bons dias. A pastora Sandra hoje não está connosco. Está em Londres, chegou bem, fez boa viagem, apanhou uma fila enorme para entrar ao sábado. Normalmente a gente demora 10 minutos para pôr o passaporte na máquina, ela teve 1 hora na fila para a máquina. Sábado. E agora as viagens começam a ser tudo normal e não sei o quê, uma brutalidade. Demorou quase tanto tempo para passar o passaporte de avião. Mas está bem, hoje já lá está. Ontem ainda foi a tempo de estar com as mulheres, porque ontem houve uma reunião de mulheres, para quem não sabe, lá na Igreja de Londres, e no meio dessa reunião elas saíram e foram até ao lugar onde vai ser o evento de CRAI, em janeiro, e foram lá pela rua a cantar e a declarar, e ajoelharam-se em frente lá ao pavilhão do Wembley, declarando que aquele lugar é do Senhor. Não interessa o que possam fazer ou o que não possam fazer, aquele lugar é do Senhor. É poderoso. Quando nós queremos que Deus está no negócio, a gente sabe que nada pode. Pode vir de um lado, pode vir do outro, podem falar, podem dizer, mas se Deus está no negócio, não há hipótese. Então ela está bem, está feliz, está a gostar de lá estar, obviamente, que é importante, mas com saudade de estar aqui, a fazer as conversas dela, a fazer os filmes, os vídeos, os stories dela, mas amanhã já estará de volta, no nome de Jesus. Amém? Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Acredito que muitos de nós conheçamos de cor este versículo. O Senhor é poderoso e enche-nos da sua presença em todo o instante. Então, Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Senhor Espírito Santo, nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã. Te agradecemos por tudo o que estás a fazer no nosso meio. Te agradecemos por a forma como estás a cuidar de nós, mas te pedimos agora, Senhor, que faças algo mais. Toques no coração de cada um de nós, Senhor, com esta palavra.
que nos tragas uma palavra sobre fé, sobre essa fé divina, sobre a fé poderosa que o Senhor tem para nós, que nos possas falar aquilo que é importante, que possas tirar todo o cansaço, toda a preocupação que possamos ter na nossa mente, toda a dúvida que possamos ter no nosso coração de quem somos e quem Deus é. Deus é o Senhor do Universo. Que hoje seja tirada por Ti, para podermos absorver esta palavra, como terra fértil, absorver como aquela terra que retém o que o Espírito Santo traz, possamos ouvir e reter para ser transformados no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então hoje vamos falar sobre fé. Se eu vos dissesse que não era o que eu tinha pensado trazer, podem acreditar que não era. Durante a semana tinha um outro objetivo, fui orando, fui buscando, fui lendo na Bíblia, fui procurando algumas coisas. Depois, quando cheguei na sexta-feira à noite e me sentei lá no meu cantinho para começar a pregação, o Espírito Santo disse: vais falar sobre fé. Ok. É que a gente fica logo a pensar assim, então, já tinha pesquisado tanta coisa, já tinha tanto... É a vida. Ontem percebi, quer dizer, não percebi não, já tinha percebido porque é que era a fé. Só que a gente às vezes foge daquilo que nos está a custar um pouquinho. Porque a ministração é muito para mim também, não é? E a gente às vezes foge quando as coisas nos começam aqui a apertar de lado. E depois ontem percebi quando vi, não sei se algum de vocês segue no Facebook ou no Instagram a Igreja de Londres, eles hoje vão falar sobre fé. Portanto, Deus já sabia, eu não sabia, porque eles só colocaram ontem o post. É engraçado. É engraçado porque o nosso Deus tem um sentido de humor fantástico. Nós não chegamos lá perto, mas a gente pode tirar alguma graça, mas não chegamos ao sentido do humor de Deus. Mas é bom quando Deus nos tira da nossa zona de conforto e a gente tem que fazer aquilo que às vezes não, achamos que não somos capazes. Deus nos capacita. Amém? Então o que é que nos diz neste versículo? Não só fala de fé, diz que para agradarmos a Deus é necessário ter fé. Por que será? E se eu trouxesse uma outra palavra que a Bíblia nos diz também, que diz que o justo viverá pela fé. Então quer dizer que quem vive pela fé é quem agrada a Deus. Se nós podemos, isto é uma questão quase de matemática, de aritmética, mais matemática, não é? Quando nós começamos aqui a juntar questões de lógica. Ou seja, porque é que não basta amar ao Senhor e ter uma vida santa para lhe agradar? A Bíblia nos diz que todo aquele que aceitar o Senhor Jesus será, e for batizado, será salvo. E esse é o objetivo de vida, que é sermos salvos, porque a Bíblia nos diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Eu tenho certeza que muitos de nós, se calhar, nunca pensámos nisto. Não basta amar a Deus sobre todas as coisas, não basta amar o próximo como a nós mesmos, não basta cumprir os 10 mandamentos. Por falar nisso, um primeiro parênteses, eu fiz um desafio. Lembram-se? Para a semana celebramos tabernáculos, como igreja, cada um de nós poder decorar os 10 mandamentos. Eu sei que há quem já o tenha feito, se calhar já esqueceu entretanto, porque não tem... É importante, eu não vou perguntar a ninguém, ok? Mas o Espírito Santo vai perguntar a cada um de vocês. Se estão a esforçar-se para aprender os 10 mandamentos, porque é importante. Já agora, já que estou a falar dos tabernáculos, para a semana vamos ter uma celebração fantástica de tabernáculos. A festa de tabernáculos, essa festa perpétua que o Senhor mandou celebrar, começa hoje e termina no domingo que vem. Nós, porque não está cá, a Sandra, vamos celebrar no domingo que vem essa festa de tabernáculos. Por isso, se puderem organizar a vossa vida de forma a não faltar, vão ver que o Senhor, não pela festa, por aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, vão ver que vai ser um tempo muito, muito bom. Mas isto a falar de quê? Não basta amar o Senhor, não basta ter uma vida santa. Eu nunca tinha pensado nisso. E se calhar muitos de nós nunca tínhamos pensado. Nós às vezes lemos a Bíblia sem a interligarmos com outras coisas. E quando nós começamos a interligar aquilo que o Senhor tem na sua palavra, nós percebemos coisas que se calhar nunca tínhamos percebido e que às vezes é o que nos ajuda a não tropeçar no dia seguinte, é o que nos ajuda a ser capazes de não cair em certas ciladas ou de fazer tudo bem. Eu vou-te contar um segredo. É que se não tiveres fé, não consegues viver os sonhos de Deus. E a semana passada o Senhor falou-nos sobre sonhos, ministrou-nos através da vida de José, lembra? Dos 7 momentos-chave da vida dele. Nós aprendemos que os sonhos estiveram sempre presentes na vida de José. Os sonhos comandaram, pode-se dizer assim, a vida de José. Pergunta, achas que José tinha conseguido suportar tudo se não tivesse fé em Deus? Não tinha. Porque quando a vida nos corre bem, a gente
Achamos que está tudo bem. Aliás, até às vezes confundimos fé com outras coisas. Mas José era um exemplo de fé. Deixa-me fazer-te outra pergunta. Quem quer viver o propósito de Deus para a sua vida? Eu quero. Quem quer viver esse propósito e quem quer alcançar a vida eterna junto do Senhor? Eu quero. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Nós podemos viver mais ou menos tempo aqui na Terra. Esta velha carcaça vai se desfazer, vai ser comida pelos bichinhos, vai derreter na terra, vai se transformar em pó, porque a Bíblia nos diz que do pó viemos e para o pó voltaremos, mas o Espírito, que é o que mantém esta carcaça em pé, o Espírito é eterno. Portanto, nós às vezes preocupamos, como é que vai ser a minha velhice, como é que será? A gente tem que se preocupar como é que vai ser a minha eternidade, porque eu posso passá-la bem ou passá-la mal. Mas voltando aqui à vida eterna, vou-te dizer uma coisa que se calhar normalmente não se diz e que muitas vezes nós não pensamos. Nós podemos viver o propósito de Deus na nossa vida. Nós podemos alcançar a vida eterna. Mas podemos não agradar ao Senhor na mesma. Não estou a dizer que não vamos para o céu. Não estou a dizer que não cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Mas se não tivermos fé, não agradamos a Deus. Porque o versículo é claro. Então, como fazer para agradar ao Senhor? Simples, ter fé. Às vezes nós tentamos, imaginamos, infelizmente há quem diga que é preciso fazer certas coisas. Não, a Bíblia nos diz claramente, para agradar ao Senhor é ter fé. Claro, cumprir a palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Eu posso ter muita fé em Deus, mas seria um bocado estranho eu ter muita fé em Deus e achar que não preciso de cumprir a palavra de Deus. Achar que posso fazer o que eu quiser, achar que me posso, sei lá, que posso roubar, que posso matar, que posso adulterar. Achar essas coisas todas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que dentro de, obviamente, fazer aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo, o que a seguir me faz agradar a Deus é eu ter fé. Claro que Deus se agrada do nosso coração, de um coração quebrantado, de um coração que se entrega, de um coração que realmente tem Deus como o Senhor do Universo verdadeiramente na sua vida. Mas temos que ter fé. Muitas vezes nós confundimos fé com esperança, fé com credulidade. Há quem diga que, sei lá, tenho fé que amanhã vai estar bom tempo para ir à praia. Hoje é difícil dizer isso, mas há quem diga isso. Não, isso não é fé, isso é esperança. No verão, a gente tem esperança que no dia seguinte esteja bom tempo para ir à praia. Da mesma forma que no inverno, eu pelo menos tenho sempre esperança que não chova de manhã para não apanhar chuva quando vou levar os miúdos à escola. É uma esperança. Fé não é isso. A fé, a Bíblia diz-nos, neste mesmo capítulo de Hebreus que nós lemos logo no versículo 1, o Senhor diz-nos assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé não é esperança, o que diz aqui. Fé não é credulidade. Fé não é confiança. A fé ajuda a ter a minha confiança em Deus. A fé ajuda-me a ser alguém que creia melhor nas promessas de Deus. As coisas estão interligadas. A fé alimenta isso tudo. Mas fé não é nada disto. Vou-vos dizer exemplos de fé. Fé é entregar o único filho ao Senhor, como Abraão fez. Quando a gente sabe o fim da história, é fácil. A gente sabe o fim da história. A gente sabe que Abraão levou Isaac para o lugar do sacrifício, que Isaac perguntou, mas onde está o sacrifício? Deus proverá. A gente sabe essa história toda, sabe que no final o Senhor apareceu ali com um cordeiro, Isaac não foi sacrificado, e Deus disse que não era para levar o menino. Mas nós sabemos isto. Mas Abraão não sabia. Mas Abraão teve fé em Deus. Abraão sabia que o Deus com quem ele tinha relacionamento não ia fazer uma coisa contrária à sua palavra. Como é que nós podemos ter fé da mesma forma que Abraão? Temos que conhecer a sua palavra. Porque quando nós não conhecemos a sua palavra, se vem uma tempestade na nossa vida, nós podemos achar, não, é agora que eu vou afogar. É agora que isto vai terminar tudo. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, se a palavra de Deus fizer parte da nossa vida, se nós vivermos embrenhados, se vivermos mergulhados na palavra de Deus, nós percebemos e entendemos que aquele momento que está ali a vir sobre nós é uma prova da nossa fé. Não é mais do que isso. E então essa fé nos mantém à tona. Fé é construir uma arca, como Noé fez. Vejam bem a situação. Imagina que hoje Deus te dizia assim: vai construir uma arca porque
eu não encontro nenhuma família no mundo que seja uma família santa, uma família que me respeite. Então, vai e constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio e tudo vai desaparecer. Só tu e a tua família vão sobreviver. Imagina que Deus hoje falava isso contigo. Nós iríamos fazer uma arca, amém? Mas nós já sabemos o que é um dilúvio. Nós sabemos o que é chuva. Nós até conhecemos a história de Noé. Mas Noé não conhecia a história de ninguém que tivesse feito uma arca. Noé nem sabia o que era chuva. Porque a Bíblia nos diz que naquela altura ainda não chovia. O que havia era uma umidade, uma água que vinha de baixo para cima para regar tudo, para que tudo tivesse vida. O povo nunca tinha visto chuva. Então Deus disse-lhe para ele fazer uma coisa por causa de algo que ele não sabia o que era. Assim já fica mais difícil para nós. Imagina que hoje Deus te dizia uma coisa qualquer que nunca viste. Tens que ter fé para perceber que é Deus que está a falar contigo. Temos que ter essa fé para fazer. Agora, põe-te ainda por cima um pouquinho nesta situação de Noé. A Bíblia nos diz, e já a pastora Sandra ministrou-nos aqui sobre isso, 100 a 120 anos para construir a arca. Como é que achas que os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, não é? O que é que achas que falavam sobre Noé? O maluco do vizinho está a construir uma coisa por causa de uma coisa que ele não sabe o que é a coisa. Que coisa lhe terá passado pela cabeça? Se fosse hoje, alguém começava a pôr memes no Instagram e no Facebook e no TikTok, que era o Noé a fazer a arca. E até punham aquela música dos outros que levam o caixãozinho às costas e não sei o quê. Porquê? Porque ele estava a fazer algo que toda a gente gozava com a vida dele, toda a gente zombava da cara dele. E hoje às vezes zombam connosco, quando a gente diz, não, eu faço isto porque a minha fé diz que eu devo fazer. Portanto, nós às vezes não estamos tão longe de Noé. As circunstâncias são outras, os desafios são outros. Mas isto para dizer o quê? Fé é quando Deus fala. Eu sei que é Deus a falar. Não é um marmanjo qualquer ou uma marmanja. Epá, não sei se posso dizer esta palavra. Pelo menos não disse que é um mamífero com pernas. Já melhorei. Estou a melhorar. Só falei... Não é um... Depois eu corto. Não é um marmanjo nem uma marmanja qualquer que anda aí fora a mandar bitites para o ar sobre coisas que não estão na Bíblia, mas que a pessoa inventa para ficar conhecido e famoso. Não, mas quando nós sabemos que é Deus que fala, nós realmente temos que perceber que temos que estar firmes ali. Vou-vos dar outro exemplo de fé. Fé é ser como Moisés, que tinha 3 milhões de pessoas atrás dele, com certeza deviam estar aos gritos. Imaginem, as pessoas são libertadas do Egito, saem e vão calmamente pelo deserto de fora. No meio da caminhada, alguém olha para trás. Infelizmente, a gente muitas vezes olha para trás. Não devemos olhar sempre em frente. Eles não eram diferentes de nós, nem nós diferentes deles. Olharam para trás e veem pó. E com certeza aquele que tem uma vista melhor deve ter dito: e o faraó e os seus soldados vêm atrás de nós. Então começa com certeza o pânico instalado. Se eles iam num ritmo lento, começou a aparecer a maratona, quase tudo a correr. E quando chegam ali e tem o mar vermelho, o que é que acham que devia estar atrás? Moisés com a vara na mão, a obedecer o que Deus lhe manda fazer, e atrás o que é que acham que estavam a fazer? Estavam todos a orar, de joelho no chão, e já estavam todos a gritar. Porque não tinham fé, mas Moisés teve fé. Moisés teve fé, pôs a vara como o Senhor lhe mandou, só que o mar não abriu quando ele pôs a vara, porque Deus tem o tal sentido do humor. Mas se Deus mandou, ele pôs o pé. Quando ele pôs o pé, o mar abriu. Isto é ter fé. Mesmo que os olhos digam que não, mesmo que quem está ao nosso redor diga que não, mesmo que os que estão ao nosso redor gritem, chorem, batam, atiram pedras, sei lá, façam as birras todas. Deus falou, eu creio que Deus falou, eu vou para ali que Deus falou. Fé é ser como Josué. Imagina que hoje Deus te dizia assim: estás a ver ali aquela casa de prostituição, estás a ver ali aquela casa onde se vende droga, estás ali a ver aquela clínica onde se fazem abortos. Imagina que Deus dizia assim: vai lá, dá 7 voltas àquilo, a cantar e a adorar, e eu faço cair. Será que nós tínhamos essa fé? Ou será que achávamos que todos estão a rir de nós e a olhar de nós? Ontem aquelas mulheres tiveram fé para ir ao pavilhão do Wembley, 500 metros da igreja, talvez 600 metros no máximo, uma avenida imensa. Quem for em janeiro vai ver. Aquilo é uma rua imensa, que é uma rua de comércio. É como se fosse o Campera ou o Freeport, que aquilo é aberto. Tem lojas e tem montes de coisas abertas.
lojas em baixo, lojas em cima, é uma zona de turismo brutal. Aquela depois é uma estrada cerca de 1,5 km que vai até à estação do metro do Wembley. Tudo aberto, imenso, uma avenida imensa em que só se anda a pé. O que é que acham que o povo estava a fazer, olhar para elas? A aplaudir? Devia dizer assim, abriram o hospício mesmo agora e elas estão aqui, vamos chamar a polícia antiterrorista. Mas elas mantiveram-se firmes. Porquê? Porque têm fé que ali vai acontecer algo no dia 7 de janeiro, vai mudar aquela nação e as nações da terra. E Josué teve essa fé e foi rodear Jericó com os homens dele. E manteve-se ali e rodeou 7 vezes e não fez mais nada, só tocou o chofar. E foi Deus que destruiu aquelas muralhas e caíram. Isto é fé. Porquê? Porque nós sabemos que Deus fala connosco. Porque nós sabemos que é a palavra de Deus, que não é ninguém a falar sobre nós. Eu sugiro-te, hoje, domingo, quem não for trabalhar, quem estiver em casa sossegado, descansado, leia este capítulo 11 de Hebreus. Este capítulo 11 é o capítulo que nos fala dos heróis da fé. Eu podia-vos continuar a contar mais sobre personagens que lá estão, mas não é preciso. Mas leiam que vão ver que vai alimentar a vossa fé e é poderoso. A verdade é que talvez nenhum de nós hoje tenha uma fé sequer assim próxima do que estes heróis da fé tinham na altura. Porquê que isso acontece? Não sei. Mas a verdade é que, deixa-me ler-te, o versículo 6 que nós vimos novamente. Sem fé, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele, Deus, existe e que é galardoador dos que o buscam. Estes homens que nós vemos agora, ou se aproximavam de Deus, ou Deus se aproximava deles. Este é um dos segredos que está aqui. Temos que nos aproximar de Deus. Pormenor importantíssimo. Temos que ter fé e nos aproximar. Eu diria que as coisas estão entrelaçadas mesmo, interligadas, bem ali, porque se eu me aproximar de Deus e conhecer quem é Deus, é impossível eu não ter fé. É impossível porque eu começo a perceber quem é Deus e a forma como Deus se tem movimentado e se movimenta. Por outro lado, se eu tenho fé, eu tenho uma vontade imensa de me relacionar com Deus. Se eu tenho fé no Senhor do Universo, eu quero aprender mais dele. Portanto, isto está ligado. Deixem-me dizer-vos um segredo. A dificuldade em nós relacionarmos com Deus é começarmos. Depois de nós começarmos, nós não conseguimos passar sem. Porque não é uma droga que nos cria dependência, mas é um espírito que se sente cada vez mais sozinho se não estiver ligado ao Espírito Santo. É um espírito que se sente cada vez mais incapaz de fazer o que quer que seja se não estiver a ser alimentado. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais vontade. Mas então o que é o principal é nós temos que crer que Deus existe. Todos nós acreditamos que Deus existe, amém? Senão não estaríamos aqui. Se estamos aqui na dúvida que Deus existe, há melhores lugares para estar, mas amém. Mas que nós possamos estar aqui. Mas a questão não é nós não queremos que Deus existe, é queremos que existe o Deus Todo-Poderoso ou o Deus que nós criamos no nosso coração. Às vezes a gente cria uma imagem de Deus no nosso coração. Sabem quando a Bíblia nos diz para não... Vou-vos dar uma ajuda. No segundo mandamento, vou-vos dar uma ajuda. Quando a Bíblia nos diz para não fazermos esculturas, para não as adorarmos, para não... Os outros não vou dizer. Está lá em Êxodo. Para não as adorarmos, para não lhes darmos louvor, para não as cultuarmos, não está só a dizer esculturas físicas como a Igreja Católica tem. Não está só a dizer isso, não está só a dizer as coisas que a gente possa ter. Está a dizer que às vezes no nosso coração nós também criamos um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso, que não é o Senhor do Universo. É um Deus que faz as nossas vontades quando dá jeito. Quando não nos dá jeito, a gente diz que não quer. E isso também é uma idolatria que às vezes temos no nosso coração, que é, não, eu creio que Deus existe, mas no dia em que desaba o céu sobre a nossa cabeça, nós pomos em causa que Deus existe. Isso é uma forma de idolatria e nós temos que combater isso, porque o mundo nos diz isso. Quem é que aqui já ouviu aquela história que Deus está em todo o lado? A verdade é que a Bíblia não diz que Deus está em todo o lado. A gente temos que ter muito cuidado com as palavras. A Bíblia ensina-nos o que é sobre Deus? Deus é omnisciente, quer dizer que sabe todas as coisas. Deus é omnipotente, quer dizer que é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. E Deus é omnipresente, quer dizer que Deus consegue estar, porque está acima do tempo e do espaço. Sei que isto pode ser difícil de entender para nós. Deus está acima do tempo e do espaço. Portanto, Ele consegue estar em todo o lugar
todo o lugar depende das tuas mãos em todo o tempo. Não quer dizer que Deus esteja em todo o lado. Porquê? Porque essa frase do Deus está em todo o lado é para seguir dizer Deus está nas árvores, Deus está nos animais, Deus está nas pedras, Deus está nas plantas. Não, isso são criações de Deus. Deus é Deus, está sobre todas as coisas. Quando se diz que Deus é omnipresente, é que Deus, ao contrário dos demónios, ao contrário do diabo, Deus está presente aqui em nós através do seu Espírito Santo e está presente na igreja ali do lado através do Espírito Santo. Porque como é um Deus que está acima do tempo e do espaço, consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando alguém vos disser que Deus está em todo o lado, preparem-se. Ponham as reticências, daí a 20 segundos a pessoa vai dizer com toda a certeza Deus está nas plantas, nas árvores, nas nuvens, no sol, na chuva. Ou seja, a seguir estão-nos a começar a levar para uma conversa que é Deus não é o Todo-Poderoso porque está nisso tudo. E é por isso que nós temos que ter cuidado com a forma como o mundo hoje usa as coisas. Porque realmente Deus é omnipresente, mas Deus é Deus. É como nós podemos dizer que isto é difícil de dizer. Eu posso dizer que nós como igreja fazemos parte de Deus. Mas eu não posso dizer que Deus faz parte da igreja. Porque Deus está acima disso tudo. É algo completamente diferente. É o ser que cria tudo, é o ser todo-poderoso. Portanto, Ele não pode fazer de algo que Ele cria. O exemplo, quem tem filhos aqui? Os nossos filhos foram criados por nós. Nasceram do nosso ADN, dos nossos cromossomas. Eles podem fazer parte de nós não fazemos parte deles. Que é diferente, nós somos o criador deles. É como com Deus, é completamente diferente. Mas isto para dizer o quê? Nós temos que crer que Deus existe. Temos que ter fé, chegarmos ao pé junto dele e temos que crer que ele é o nosso galardoador se o buscamos. Nós sabemos que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas a Bíblia também nos diz que há um galardão para todos nós quando chegamos ao céu. A Bíblia também nos diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos aqui 3 condições, por assim dizer, para ter fé. Não é? Ou seja, temos que nos aproximar de Deus, temos que crer que Deus existe como Deus Todo-Poderoso e não como algo que se diz por aí, e temos que crer que Ele é o nosso galardoador. Será que aquelas personagens que nós falámos há pouquinho tinham estas 3 condições? Se nós formos ler a Bíblia, se formos ler a história de cada um deles, nós vamos perceber, sem dúvida, que tinham. Todos eles tinham proximidade com Deus. Todos eles. Todos eles acreditavam que Deus era o Senhor Todo-Poderoso. Todos eles. E todos eles foram galardoados pelo Senhor de diferentes formas. Mas claramente galardoados. A Bíblia nos diz o que aconteceu, a história de cada um deles. Se vocês forem ler, vão perceber exatamente isto. Até te vou dizer mais. Todos eles se deixaram ser transformados por Deus. As áreas fracas deles, aquelas áreas que não eram tão boas, eles deixaram-se ser transformados. Não estou a dizer que eles fizeram sempre tudo certo. Estou a dizer que nos momentos importantes da vida deles, eles estavam perto de Deus, tinham um relacionamento com Deus, acreditavam que esse Deus era todo-poderoso e foram galardoados por Ele. Será que se nós fizéssemos uma sondagem honesta, nós, sobre cada um de nós, frente ao espelho, será que nós estávamos dentro destas condições? Será que reuníamos estas condições? Ter proximidade com Deus, crer que Deus é o Todo-Poderoso, crer que Deus é o nosso galardoador? Será que cumprimos estas 3 condições? Então o que é que nos falta? Imagina que cumprimos. O que é que nos falta para darmos passos de fé como aqueles homens deram? Construir a arca, entregar um filho, avançar pelo Mar Vermelho, rodear Jericó. O que é que nos falta para dar esses passos de fé? Será que estamos preparados? Só que há um detalhe aqui sobre cada um deles, um detalhe em cada uma destas situações que é importante nós retermos na vida destes homens. Como eu disse, a Bíblia interliga-se toda. Aqui o versículo que nós lemos, Hebreus 11:6, diz que é importante aproximar-nos de Deus em fé, crer que Ele é Deus, seremos galardoados. Mas há um detalhe na vida destes homens que nós percebemos que eles eram obedientes a Deus e tementes ao Senhor. E isso faz com que as outras 3 condições possam ser reais e mais fáceis para nós. Quando nós obedecemos ao Senhor e somos tementes. Eu creio que este pormenor é o que diferencia a nossa capacidade de estar preparados para dar um passo de fé ou não. Ou seja, nós temos a fé,
Nós cumprimos a parte da fé, mas não somos tão obedientes a Deus, nem tementes à sua palavra. Então, como o obstáculo que nós temos que superar é grande, porque às vezes o obstáculo é grande, às vezes o obstáculo é uma coisa que o mundo diz que não é possível de ultrapassar. Às vezes o obstáculo é uma doença que não tem cura. Às vezes o obstáculo é um emprego que nunca mais aparece. E estamos no meio de uma crise universal onde não há empregos. Às vezes o obstáculo é um relacionamento familiar. Sei lá, há N obstáculos que nos impedem de exercer a nossa fé em obediência à palavra de Deus. Até temos a fé, mas falta-nos essa obediência. Sabem porque é que às vezes também não somos obedientes nem tementes a Deus? Porque muitas vezes nós fazemos algo que satisfaça a nossa carne, em vez de fazermos algo que vai de acordo com a vontade de Deus. E não estou com isto a dizer que necessariamente estamos a fazer um pecado. Não estou a dizer que eu sei que há coisas que eu não é esse o meu caminho, mas eu vou por aquele caminho porque não é mau. Porque é mais fácil para mim do que um caminho onde eu tenho que pôr à prova o meu coração e pôr à prova a minha obediência. Agora, claramente, se estamos a desobedecer à palavra de Deus, não estamos a ser tementes ao Senhor. Como é que nós podemos melhorar a nossa obediência? Da mesma forma que aqueles homens melhoraram. Eu creio que aqueles homens foram gerando essa obediência na proximidade que tinham com Deus. Pensa bem. A Bíblia nos diz que Deus foi ter com Abraão e lhe disse que ele ia gerar um filho. E ele já, naturalmente falando, não tinha condições físicas, se calhar nem morais, para pensar que iria gerar um filho. Mas vê, Deus foi falar com ele. Achas que é fácil obedecer ou desobedecer quando Deus fala com uma pessoa que lhe diz vais ter um filho, mas também não disse que era amanhã, nem daí a 9 meses. Disse vais ter um filho, mas é no tempo certo. Ele teve ali a presença de Deus. Nós hoje podemos dizer assim, mas nenhum anjo fala comigo, mas nós temos a palavra de Deus que fala connosco. Deus fala-nos através da sua palavra, Deus fala-nos através da sua igreja, Deus fala-nos através de homens e mulheres que têm dons e que falam quem é sério e honesto e que nos traz a palavra de Deus. A verdade é que nós temos que obedecer à palavra de Deus, que hoje é a forma como Deus nos visita diariamente. Deus não visitava Abraão diariamente, mas Deus visita-nos diariamente através da sua palavra. Nós é que às vezes lhe fechamos a porta. Mas Deus visitou Abraão e fez-lhe uma promessa, que lhe iria dar um filho. Deus visitou Noé e fez-lhe outra promessa, que iria fazer o quê? Guardar a sua família e não deixar a sua família ser consumida pelo dilúvio. Com Moisés, então, ainda é mais próximo. Moisés teve 40 dias e 40 noites, não é? Diz-nos a Bíblia, no Monte Sinai, junto de Deus, e quando saiu de lá, até a sua face reluzia, resplandecia da graça do Senhor, que ele tapava a sua face para que os outros não ficassem ofuscados pelo brilho. Mostra-nos o quê? É importante estar próximo de Deus. Temos de estar ao nível destes homens. Então, o que é que nos falta para que essa fé divina encha realmente o nosso coração e nós estarmos ao nível destes homens? Se o Deus é o mesmo, amém? Se a palavra de Deus é a mesma e não muda, o que é que falta? O que falta é a nossa decisão de viver uma vida de fé e de acordo com os princípios da palavra de Deus. É a única explicação plausível, lógica, espiritual, porque se o Deus de Abraão era o mesmo Deus que nós temos hoje, se o Deus de Noé é o mesmo Deus, se o Deus de Josué é o mesmo, se o Deus de Moisés é o mesmo, porque é que nós não temos esse nível de obediência e de fé? Somos nós, não é? Aqui na equação tem duas variáveis, uma é Deus, que é imutável, a única que muda é esta daqui. Então somos nós que temos que mudar alguma coisa na nossa vida. Bem, nós até temos uma vantagem imensa sobre estes homens. A Bíblia nos diz que o Senhor a cada um deu uma porção de fé. Portanto, todos nós, quando somos nascidos de novo, o Senhor coloca uma porção de fé no nosso coração. Mas o Senhor também nos diz que a fé é um dos dons do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo tem 9 dons, da mesma forma que o fruto do Espírito tem 9 características, ou 9 gomos, como se fosse um fruto com 9 gomos. Um deles é a fidelidade, que está relacionada com fé, não é? Que está relacionada com o dom da fé. Então nós temos que buscar de Deus que essa fé aumente. E a fé aumenta como? A Bíblia também nos diz como é que a fé aumenta. Aumenta pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Portanto,
A Bíblia dá-nos todas as dicas para aumentarmos a nossa fé. Ao mesmo tempo que aumentamos a nossa fé, estreitamos o relacionamento com Deus e com a sua palavra, e o resultado é o quê? Gera em nós essa obediência ao Senhor e à sua palavra e aos seus princípios, e sermos tementes. Mas então, o que é que nos falta para isso ser possível? Falta-nos estar dispostos a mudar de vida. A verdade nua e crua, meus queridos, é exatamente essa. Não vale a pena dizer que é porque há uma vida difícil lá fora. Nós sabemos que é. Sabemos que o mundo hoje é completamente contrário à palavra de Deus. Tudo o que sequer pode-se fazer desde que não seja de acordo com a palavra de Deus. O mundo acha que é assim. A gente sabe que é difícil. Os nossos empregos é difícil. A nossa escola é difícil. Tudo é difícil. Mas a decisão continua a ser nossa, de viver de acordo com a cultura do reino ou de acordo com a cultura do mundo. É uma decisão nossa. E a pergunta que eu tenho hoje para nós, que o Senhor tem hoje para nós é: o que é que nos falta a mim e a cada um de nós para, a partir de hoje, tomarmos essa decisão de viver de forma diferente? O que é que nos falta? Há alguma questão na nossa vida, questão espiritual com Deus, que nos impeça de tomar essa decisão? Ou é apenas preguiça ou medo de sairmos da nossa zona de conforto para algo que nos vai trazer, com toda a certeza, algumas questões interiores? Porque à medida que nós decidimos obedecer e mudar, à medida que nós decidimos fazer coisas que não fazíamos até hoje, o Espírito Santo vai-nos confrontando com pequenas coisas, vai-nos chamando a atenção. Mas olha, tens este problema, tens que resolver. Tens esta outra situação contigo que tens que resolver. Não nos vai bater, não nos vai crucificar, mas vai-nos lembrar que há coisas, há pendências que eu tenho que mudar. E isso, para mudar, realmente eu tenho que não ter dúvidas que o Senhor do Universo é o meu Deus. Não posso ter dúvidas nenhumas que o Deus que eu sirvo, ou o Deus que eu ainda não sirvo porque não sou capaz de servir, mas que eu quero servir, é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Moisés, de Josué, de Noé. Esse é o meu Deus. O Deus que enviou o seu único filho para nos resgatar. Há pouquinho nós cantámos, o primeiro hino que nós cantámos que o nosso alvo é Cristo. Vocês têm noção daquilo que nós cantámos, dissemos com a nossa boca? Eu já quebrei as pontes com o passado. Não vivo mais para aquelas coisas. O meu alvo é Cristo. Mas o meu alvo ser Cristo, imagina, deixa-me dar-te um exemplo. Tenho ali um alvo. Alguém gosta de fazer tiro ao alvo com aquelas setinhas? Eu acho engraçado de ver, mas eu aponto para ali e aquilo vai sempre para o lado. Deve ser um problema da seta, não é meu, com certeza. Ou o alvo mexe. Eu acho que o alvo mexe quando eu atiro. Eu aponto e aquilo vai... Imagina que a gente tem ali o alvo, onde está ali o relógio. Eu tenho aqui uma setinha. O que é que eu tenho que fazer para a setinha chegar lá? Tenho que atirar. E se eu ficar assim com uma força da mente muito forte a dizer eu sou capaz, eu sou capaz, eu sou capaz e não atirar, chega lá? Pois com Deus é igual. Eu posso estar aqui, não, eu sou capaz, eu vou mudar. Depois chego a casa, faço o que sempre fiz, tenho a vida que sempre tive e não mudo nada. O alvo que é Cristo continua lá, mas a seta continua na minha mão. Neste caso, a seta sou eu próprio. Eu tenho que ser capaz de me atirar para o alvo que é Cristo, sem medo de falhar. A seta a gente falha. Porque temos de treinar muito para conseguir. Só que nós temos um ajudador que nos ajuda a chegar ao alvo, que é o Espírito Santo, que nos ajuda no dia em que estamos difíceis, ajuda-nos quando vem a tentação, ajuda-nos quando vem a vontade de fazer aquilo que não se deve, ajuda de ver aquilo que não... Ajuda em todo o tempo, desde que eu lhe dê ouvidos, desde que eu faça isso. Porque Jesus nos permite ter isso. Porque Jesus não é somente o nosso alvo. Quando Jesus subiu àquela cruz, Jesus sabia que tu e eu íamos ter dificuldades hoje em 2022, no dia 9 de outubro de 2022. Jesus sabia que aquela malta fixe da Arca, lá em Portugal, em Santa Marta do Pinhal, vai ter dificuldades para mudar de vida, porque eles são iguais ao avôzinho Adão. Jesus sabia isso. Então Jesus disse, não tenham medo, o meu Espírito Santo vai-vos ajudar. Porque quando o Senhor Jesus foi àquela cruz, foi exatamente para isso, para podermos escolher livremente que alvo é que eu quero e que alvo é que eu quero para os meus filhos. Porque a gente não se pode nunca esquecer. Aquilo que eu começar a gerar hoje na minha vida são os fundamentos que eu estou a lançar para os meus filhos. Porque as leis espirituais existem e funcionam, quer eu acredito ou não acredito nelas. É tão certo como... Imagina,
Imagina que nunca tinhas visto chover. Imagina como não é. Nunca tinhas visto chover. Vivias num país, sei lá, olha, vou dar um exemplo se calhar mais fácil. Portugal é um país pequenino. Portugal tem quê? 700 km de norte a sul e para aí 300 de este a oeste. Há quem em Portugal nunca tenha visto o mar. Porque há zonas do interior de Portugal que não têm mar. As zonas que fazem fronteira com Espanha não têm mar. Isto em países maiores é mais fácil de acontecer. Porque há gente que nunca viu o mar. E acham que o mar não existe. Mas um dia, muitas vezes quando já são com uma certa idade e as organizações governamentais os trazem às praias do litoral, eles percebem que até há um mar. E eles podem acreditar que vão lá e que não se molham. Mas sabem o que é que vai acontecer se eles entrarem na água? Eles vão fazer o quê? Vão ficar molhados. Connosco é exatamente assim. Nós às vezes achamos ou pensamos que aquilo não vai acontecer porque eu nunca experimentei. E eu tenho medo de experimentar, mas quando eu experimento eu percebo que é verdade. Isto para dizer o quê? Quando eu decido experimentar a presença de Deus de uma forma poderosa, ela vai me molhar de uma forma que eu nunca pensei que isso fosse possível. E vai realmente mudar a minha vontade de ver coisas que eu hoje vejo que têm algum interesse. Chega a um ponto que essas coisas me vão repugnar. Há comportamentos que eu tenho hoje que quando eu mergulho na palavra de Deus e deixo o Espírito Santo mergulhar-me nessas águas e trazer coisas novas, há comportamentos que eu tenho hoje que me vão passar a repugnar. Porquê? Porque Deus está mais forte em mim, porque a minha fé e a minha obediência fazem essa mudança. E é isso que eu estou a gerar para mim e para os meus filhos, para o futuro que vem, para as gerações subsequentes, porque é assim que o nosso Deus funciona. Mas é importante eu perceber isso, que Jesus foi àquela cruz para nós termos essa liberdade. Mas então, se nós não temos dúvidas disto, se não temos dúvidas que Jesus foi à cruz para nós termos vida, o que é que nos falta ainda? O que é que nos falta para nós hoje não decidirmos de uma forma mais exuberante ou menos exuberante mudar a minha vida completamente? Se calhar temos medo de alguma coisa. Não sei. Será que temos medo de obedecermos à palavra de Deus e nunca mais voltarmos a ser a pessoa que éramos? Se tens esse medo, vou-te já assegurar uma coisa. Nunca mais vais ser o mesmo. A partir do momento em que nós decidimos viver pela Bíblia, nunca mais somos o homem e a mulher que tinham os pés no Egito e que vivia na carne. Podemos voltar lá. Podemos escolher pecar a qualquer altura. Mas vamos experimentar algo que nunca experimentámos, que nos vai molhar, usando aquele exemplo de há pouquinho, de uma forma que nós nunca pensámos. Vamos experimentar coisas que nunca experimentámos. Voltemos a esse exemplo das pessoas que nunca viram o mar. Essas pessoas, quando vêm à praia e entram na água, elas vão sentir-se não só a água, elas vão sentir o sal da água, elas vão perceber que a água tem algas, elas vão perceber que a alga tem peixes, elas vão perceber que a água tem montes de coisas ali, que não é somente a água. E o que é que lhes disseram? Que elas iam conhecer o mar. Mas quando elas entram no mar, elas vão perceber que há muito mais ali do que só está visível. Quando nós mergulhamos nas águas de Deus, nós vamos a perceber-nos de coisas que não sabíamos e que não estão visíveis, mas só estão visíveis a quem mergulha nas águas de Deus. Para isso é preciso ter fé e obediência à palavra do Senhor. Se nós tivermos essa fé e essa obediência, nós conseguimos. E aí ultrapassamos esse medo. Será que temos esse medo de não voltar a ser mais os mesmos? Ou será que temos medo daquilo que os outros vão pensar de nós? Se calhar temos medo. É por isso que não tomamos a decisão de mudar. E pá, o que é que os meus amigos vão pensar? Eu agora sou o totó que vai à igreja todos os domingos. Eu agora sou o tolo que anda com a Bíblia debaixo do braço. Eu agora sou aquele que diz que o homem não vem do macaco. E o mundo todo diz que o homem vem do macaco. Eu agora sou aquele que diz que não é certo homem casar com homem e mulher casar com mulher. Porque sou o único lá no meu trabalho todos. Será que é esse o nosso medo? Dos outros nos marginalizarem? Digo-vos uma coisa, se não formos marginalizados pelo mundo é porque não estamos a fazer bem o nosso papel. Eu esta semana vi nas redes sociais, ontem, num grupo que já nem me recordo, que eu sigo, uma palavra interessante de alguém, deixa-me ver se eu me recordo, dizia... Ele dizia, nós cristãos, Deus não nos criou para sermos o caramelo da terra, mas o sal da terra. Porque o caramelo a gente chupa e engole e o sal a gente cospe. É mesmo para a terra nos cuspir, é mesmo para o mundo nos cuspir e não nos aguentar. Porque nós vamos
incomodá-los. Vamos plantar a palavra de Deus, mas vamos incomodá-los com o nosso comportamento, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de ser. Eu sei que isto pode ser difícil de entender, mas é verdade. O problema é que nós às vezes queremos tomar a decisão de mudar, mas somos passivos e ficamos na nossa zona de conforto. É mais fácil. É mais fácil do que eu agora começar a deixar de entrar naquela roda de colegas que contam anedotas todas. É mais fácil. É mais fácil eu deixar de participar disso? Não. Então, eu sigo Deus, mas em certas coisas não sigo. Que bom que Jesus decidiu sair da sua zona de conforto. Senão a zona de conforto de Jesus era o quê? Cuidar das pessoas, trazer a palavra. Jesus fazia isso tudo que era maravilhoso, fazia milagres. Mas subir à cruz não foi a zona de conforto dele. Mas ele sabia que tinha que fazer e obedeceu à palavra de Deus. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quem é que daqui sabe que se morrer hoje está salvo e vai para o céu? A gente sabe isso? Como é que sabes isso? Deixa-me perguntar. Houve algum anjo que foi dizer isso já? Algum anjo disse assim, estás à vontade? Ou algum anjo já levou até a ti uma fotocópia autenticada do livro da vida lá com o teu nome? Que a Bíblia nos diz, quando a gente aceita Jesus, o nosso nome fica escrito no livro da vida. Já algum anjo foi lá à tua casa com o teu nome, lá assinado, e o sangue de Jesus ali a fazer de seu? Como é que sabes isso? Sabes isso pela fé. Porque tens fé que se fizeste o que a Bíblia te diz, se hoje entrasse aqui um caminhão desgovernado e nos matasse a todos, a gente iria para o céu. É essa a fé que nós temos. Então, se nós temos fé para sabermos que fomos salvos pelo sacrifício de Jesus, porque é que não temos fé para obedecer à palavra de Deus? Porque uma é dada e a outra temos nós que dar alguma coisa. É sempre a mesma questão do ser humano. Enquanto nós não temos que fazer nada e só recebemos o que Deus tem para nós, maravilhosa salvação do Senhor Jesus, maravilhosa vida eterna, maravilhosa vida em abundância que o Senhor nos traz. Mas quando eu tenho que dar de mim, não estou a falar do pilim das finanças, quando eu tenho que dar de mim, da minha mudança, da minha obediência, aí a nossa fé parece que torce um pouquinho. E já não conseguimos ter essa fé para obedecer a Deus. Mas conseguimos ter fé para ver a obediência de Jesus. É estranho, não é? Eu acho que é um pouquinho estranho. Mas ao mesmo tempo sabes que é natural porque somos humanos. E como somos humanos e temos esse resquício da primeira matriz que foi Adão, nós temos essa questão da dúvida, temos essa questão de achar que não somos capazes. Sabes, todos os homens que falámos anteriormente foram provados na sua fé. Como já vos disse. Não somos nós só que somos provados diariamente na nossa fé. Eu acho que foi semana passada, contei-vos o meu testemunho, que quando o João entrou no hospital, eu a partir dali não falei mais nada, nunca questionei nada, só falei sempre com o Senhor. Deixa-me dizer, achas que não fomos provados na nossa fé quando Deus nos diz para não fazer um tratamento que lhe dava 25% de chances de viver, não é? Mesmo sabendo que podia ser uma vida completamente sem rins a funcionar, sem isto, sem aquilo, mas acham que não se é provado na fé quando se toma uma decisão destas? Não estou com isto a dizer que nós somos melhores que ninguém. Atenção, ninguém me interprete mal, não estou a dizer isso. Nós somos provados na fé. Quando queremos obedecer a Deus, as provações vão vir. Vão vir por duas razões. Umas vezes porque é o diabo a tentar que nós retrocedamos e outras vezes, que é a maioria, é Deus a provar-nos pela fé. Porque quando nós somos provados, nós somos aprovados. Nós só podemos estar aprovados para o nível seguinte, quando passamos o nível anterior de dificuldade e nos mantemos firmes. E estes homens que nós falámos aqui foram provados. Noé foi provado a construir uma arca quando não havia chuva. Olha a prova de fé. Não é só obediência, é fé, é tudo junto. Não havia chuva. Imagina ele explicar à mulher, olha mulher, vou construir uma arca por causa da chuva. Sim, sim. Chuva escreve-se como? Ok. A Bíblia não nos diz se a mulher discutiu ou não com ele, se lhe chamou alguma coisa. O que a Bíblia nos diz é que a família toda trabalhava com ele. E é isso que nós temos que perceber. Abraão, nem vou falar da situação já do Isaac. Abraão saiu da sua terra, onde tinha tudo, porque o Senhor lhe diz, sai da tua terra, do parentela, e vai para a terra que eu escolhi para ti. E Abraão saiu e foi para essa terra. É preciso ter fé. Foi provado ou não foi? O que é que acham que os seus servos... Os servos não tinham muito voto na matéria, mas a sua família dizia, então temos a sair aqui do bem bom para ir para um lugar... Mas Deus diz que é ali.
E a gente às vezes tem que sair do lugar onde está confortável para o lugar onde não temos a certeza natural que é o melhor para nós, mas se temos Deus a dizer que é para ir para ali, a gente tem que ir para ali. Temos que ter essa prova de fé. E Moisés, nem vou falar do Mar Vermelho. Pensa bem, a Bíblia diz-nos que Moisés tinha um problema na fala. Há historiadores que dizem que ele era gago, outros dizem que ele não era capaz de articular certas palavras. Tinha ali algumas questões. Agora vê quando Deus lhe diz que ele vai falar com o faraó em nome de Deus. Grande prova de fé. É ou não é? Vais falar com o faraó. Dizer o quê? Eu? Claro, então tu até foste criado na casinha dele, no bem bom. Nada como ires lá mostrar que afinal tu já não queres aquilo e queres outra coisa. Porque Deus às vezes faz essas brincadeiras connosco. Que é onde nós nos alimentamos que nós vamos chegar e dizer isso não está certo, porque o meu Deus quer que a gente o adore. É aí que nós temos que ver o nosso coração e a nossa fé. Talvez seja a hora de nós deixarmos de pensar naquilo que os outros vão pensar de nós e pensar naquilo que Deus sabe a nosso respeito e sabe que nós podemos alcançar nele. Deus não tem dúvidas do nosso amor. Deus sabe a nossa dificuldade em enfrentar coisas. O que Deus sabe, porque Deus, lá está, como está acima do tempo e do espaço, bem mais além, Deus sabe onde eu posso chegar no momento em que eu decidir obedecer-lhe e ter fé. A verdade é que Moisés, com isto tudo, bonito que eu estou a dizer, mas atrasou 30 a 40 anos aquilo que Deus tinha para fazer por causa das asneiras que fez. E as coisas nem sempre correm bem. Mas nós hoje podemos aprender com estes homens a não fazer os erros e a tomar essa decisão de fazer aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que muita gente vai dizer que agora é que somos ou os fanáticos, não é? É a frase que se ouve mais dos crentes é o quê? É o fanático, fizeram-lhe a lavagem ao cérebro, não é? Lavaram por fora para ficar bonito e lavaram por dentro para ficar diferente. Eu sei que os nossos amigos, que os nossos colegas, até muitas vezes a nossa família vai nos dizer isso. Mas vocês agora, mas qual é o mal de fazer isto? O mal não é nenhum. Eu não quero porque Deus diz-me para não fazer. Eu não quero porque Deus quer que eu me santifique. Eu não quero porque eu quero obedecer à palavra de Deus. Eu não quero porque eu quero ser o homem, a mulher, a família que vai mudar esta geração, que vai mudar esta nação e as nações da terra. É por isso que eu não quero. Diga-me uma coisa. Deus podia ou não podia ter derrubado as muralhas de Jericó sem que Josué e os homens lá tivessem? Podia, foi ele. Na realidade, quem derrubou foi Deus. As 7 voltas não tem nada místico. As 7 voltas falam-nos de obediência e da perfeição de Deus. E não há nada místico. Eu agora vou dar... Deixa-me fazer aqui um parênteses. Na Segunda Guerra Mundial, perceberam-se coisas que era, por exemplo, e isso é verdade cientificamente falando, que quando os soldados a um determinado ritmo de marcha se passassem numa ponte, a ponte podia cair por causa do ritmo em que eles estavam a andar. Okay? Isso é verdade, isso são as leis da física. Se nós estudarmos física, nós percebemos há uma coisa que se chama comprimento de onda. E os materiais, quem estudar arquitetura, engenharia, sabe isso tudo, os materiais têm todos, tudo tem eletricidade, não é? Tudo tem ondas magnéticas. E os materiais têm um determinado valor, por assim dizer. E quando nós contrariamos esse valor, os materiais quebram e caem. Isso acontece. É por isso que as pontes, quando são feitas, têm que levar em conta vários fatores, o tipo de trânsito, tudo é tido em linha de conta, e os prédios também. E eles perceberam isso, que se um grupo de homens bem treinado, ritmado, naquele ritmo sincopado, andasse X minutos num determinado lugar, havia pontes que poderiam cair, porque não eram feitas antigamente com esta preocupação. Só se fazia com a preocupação de estarem em pé. Hoje tem-se outra preocupação. Hoje tem-se a preocupação quando se faz um edifício. O que é um edifício antissísmico? É um edifício que tem uma folga na sua estrutura e que está construído de forma a quando a placa tectónica ali mexe, o edifício ondula dentro dessa placa e desvia-se um pouquinho para o lado. Não é a construção que é a prova de sismo, é a estrutura onde ele está montado que lhe permite andar ao sabor da onda. Isto para dizer o quê? Que nós muitas vezes, se não soubermos o que é o certo, podemos entrar por caminhos que aparentemente não são maus, mas vão levar à nossa destruição. E é isso que o mundo muitas vezes quer. Agora, se nós tivermos essa fé e essa obediência em tudo aquilo que Deus nos faz, nós entendemos isso.
Eu hoje não vou falar isso. Um dia deste eu vou-vos explicar, num ambiente restrito, algo com o próprio som. Okay? Tomem só nota e lembrem-me um dia destes para vos falar sobre aquilo que nós ouvimos, as músicas que nós ouvimos, as músicas que nós cantamos. Porque, exatamente na Segunda Guerra Mundial, depois se quiserem, eu até dou-vos essas coisas para vocês perceberem, foi percebido que se nós aumentarmos, deixem-me dizer de outra maneira, todos nós sabemos, por exemplo, que os animais, os cães, ouvem uns apitos, uns assobios que nós não ouvimos, não é? Porque aquilo está numa frequência artesiana diferente daquela que nós ouvimos. Por isso é que, por exemplo, as crianças que são autistas, o som baixo fica um som muito alto, que elas ouvem numa frequência diferente, são mais sensíveis, têm sensibilidade aos sons. E nessa altura foi descoberto que havia a frequência da natureza está aqui, mas que se nós elevássemos um pouquinho aqui, os discursos, a música, tudo, a frequência aqui permite facilmente manipular a mente das pessoas. E desde a Segunda Guerra Mundial, que os sons que nós ouvimos, os da natureza, são aqui, e tudo o que nós ouvimos no mundo é aqui. E ninguém mudou. E há homens e mulheres hoje em dia que estão a começar a fazer louvores aqui. E não são bem compreendidos ainda sequer pela Igreja, mas isto é uma verdade. E nós podemos, eu depois vejo isto com mais detalhe se vocês quiserem. E uma das pessoas que está a fazer isto é o pastor Fábio. O pastor Fábio percebeu isto. E tem um canal no YouTube, onde ele tem músicas gravadas por ele nesta frequência. A primeira coisa que nós percebemos, imagina, pega numa música normal, um hino qualquer que nós cantamos, quando a gente baixa a frequência parece que fica mais lento. É impressionante. É impressionante aquilo que o homem faz para dominar o homem. Agora, vejam bem, se Deus nos deu uma frequência assim de todos os sons da natureza, a nossa vida seria bem melhor para a nossa saúde se tudo o que ouvíssemos fosse nesta frequência. O mundo tenta, de formas que nós nem imaginamos, dominar aquilo que a gente faz naturalmente. E eu tenho o sonho de, um dia, na igreja que o Senhor nos permite ter melhores condições, conseguir ter material tecnológico que nos permita tocar e cantar assim, porque os instrumentos funcionam assim todos, e nós conseguimos reduzir para aqui. E a gente vai conseguir fazer isso. E perceberemos que a forma como Deus se manifesta vai ser algo poderosíssimo. Poderosíssimo. Isto foi um parênteses para vos mostrar a importância de nós não nos deixarmos dominar por aquilo que está no mundo. Se quiserem, eu depois partilho convosco esse canal que eu tenho do pastor Fábio. Partilho lá para nós podermos começar a ouvir músicas para nós podermos fazer o nosso devocional. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo a forma como nós entramos muito mais facilmente na presença de Deus. É impressionante. Porque o mundo tenta impedir-nos de formas que a gente nem imagina. Às vezes não é preciso andar aí uma pessoa com pouca roupa na rua para nos atrair para o pecado. Às vezes não é preciso andar aí alguém a oferecer bebidas alcoólicas nem droga para nos atrair para o pecado. É as coisas do dia a dia, é as músicas que se ouvem, tudo nos leva não para o que Deus quer, mas para o que o mundo quer. Mas a gente vai lutando contra isso. O Senhor vai levantando homens e mulheres aqui e ali, às vezes os improváveis, que descobrem estas coisas e nos falam e nos contam, e nós vamos melhorando também e fazendo a diferença. Amém? Mas voltando aqui à fé, que hoje foi um parênteses grande. Eu prefiro ser parecido àqueles homens na minha fé e na minha obediência, mesmo que o mundo me chame totó. Mesmo que o mundo me chame tolo, mesmo que o mundo me chame chancho. Agora, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Porque, como eu disse há pouquinho atrás, a Bíblia nos diz que Deus deu a todos a mesma porção de fé. Deixa-me dizer-te uma coisa, antes de entrar por aqui. Sem querer assustar ninguém. Se nunca foste provado na tua fé, vais ser provado na tua fé mais tarde ou mais cedo. Não estou com isto a dizer que não é preciso haver uma fatalidade, ok? A gente, para ser provado na fé, basta, por exemplo, nós estarmos... Vou dar um exemplo simples. Basta nós estarmos num emprego onde tudo nos corre bem, onde temos um belo salário, onde temos boas contas, tudo é maravilhoso, e Deus nos dizer para ir para outro emprego, fazer outra coisa qualquer. O salário até pode ser o mesmo.
A questão é uma prova de fé muitas vezes, porque nós estamos bem e vamos, como o povo diz, trocar o certo pelo incerto. A questão é, Deus falou ou é o homem que fala? Portanto, há provas de fé simples. Há provas de fé complicadas. Quando se trata de enfermidades, quando se trata de famílias, a gente sabe que as coisas são mais complicadas. A verdade é, Deus usa a nossa fé como uma ferramenta nossa para o nosso próprio crescimento. Vejam como Deus é bom. Deus não nos chama somente para fazer parte da história com Ele. Deus não nos chama somente para sermos fazedores de história. Deus não nos chama somente para mudar. Deus chama-nos para que usemos o que nós temos para poder mudar e ser melhores. Porquê? Porque nós sabemos que mudar com a ajuda de outro é uma coisa. Mudar com aquilo que eu já tenho em mim é diferente. E fica uma mudança muito, muito mais forte. Então, vou-vos dar aqui umas dicas que a Bíblia nos diz. Como fazer para aumentar a nossa fé. Porque se calhar nós às vezes até queremos, mas não sabemos como fazer. Em primeiro lugar, usando o versículo, temos de ter proximidade com Deus. Claro, é a primeira forma que eu tenho de aumentar a minha fé, é ter proximidade com Deus. A Bíblia diz-nos, num versículo também, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, quer dizer que eu tenho que ter prazer em estar com Jesus. Eu não me devo somente alegrar com o Jesus que foi à cruz por mim. Eu não me devo somente alegrar com o Jesus que ressuscitou. Eu tenho que ter prazer em ouvir a voz de Jesus. Eu tenho que ter prazer em estar na sua presença, em orar com Ele. Pensa assim uma coisa comigo. Jesus, quando foi ao jardim do Getsemane, levou 3 discípulos com Ele. Porquê é que Jesus não levou os 12? Porquê é que só levou Pedro, Tiago e João, e não eu no barquinho, ok? Porquê é que Jesus só levou estes 3 e não levou os outros 12? Porque estes 3 eram os que tinham mais relacionamento com Ele. Estes 3 eram aqueles que eram mais confiáveis, eram aqueles que ele sabia que tinham mais vontade de estar com Ele e mais vontade de conhecer Deus. Eram aqueles que provavelmente ouviriam com mais atenção, com mais fervor, quando Jesus lhes ministrava, quando Jesus lhes ensinava. Então, se Jesus, que não faz acepção de pessoas, para um momento importante, escolheu aqueles que tinham um melhor relacionamento com Ele, quem é que achas que Jesus vai escolher para transformar esta nação? Quem tem mais relacionamento com Ele ou quem tem menos relacionamento com Ele? Eu quero fazer parte do lote dos que têm mais relacionamento com Ele. Quer ser melhor que ninguém, quer ser melhor do que eu era ontem. Eu não quero suplantar ninguém, eu quero suplantar o Pedro de ontem. Só isso. Eu não quero ser melhor que a Ana, não quero ser melhor que ninguém. Quero ser melhor que o que eu era ontem. Se eu cada dia tiver como objetivo, como alvo, não só Cristo, mas ser melhor que o que eu era ontem, isso é a força que eu tenho, é o ânimo que eu tenho para avançar. É o ânimo que eu tenho para estar perto dele, para orar com Jesus. Jesus voltou 2 vezes para aqueles homens, porque eles estavam a dormir. Porque nos mostra o quê? Que mesmo quando eu decido mudar, vai haver momentos em que eu vou dormir na forma. Porque somos humanos, eles eram humanos. Mas o Senhor nos diz também a mesma coisa que disse àqueles homens, para termos fé, para não desistir. Então, primeira dica, ter proximidade com Deus. Segundo, crer que Deus é Deus. Eu sei que isto pode ser uma frase um bocado estranha, mas crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Crer que Deus não é somente o Deus que eu leio na Bíblia. Crer que o Deus que eu leio na Bíblia está ao meu lado quando eu tenho uma dificuldade. Crer que o Deus que eu leio na Bíblia, que acalmou a tempestade quando os homens estavam no barco, é o mesmo Deus que acalma a minha tempestade. Crer que o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar é o mesmo Deus que hoje abre o meu mar vermelho. Qual é o teu mar vermelho? Qual é o meu mar vermelho? Onde é que eu tenho medo de ir? Onde é que eu tenho toda a gente a gritar atrás de mim e eu não sou capaz de avançar? Toda a gente a gritar, às vezes é a minha alma a gritar, porque eu não sou capaz de avançar. Qual é esse mar, esse obstáculo? Esse Deus está contigo e está comigo. Eu tenho que crer que Deus é Deus, confiar nele, não desobedecer à sua palavra, estar com Ele. O que nos leva ao terceiro ponto, ao terceiro lugar, que é conhecer Deus. Como eu disse há pouquinho, a Bíblia diz-nos lá, acho que é em Romanos 10, 7, acho eu, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então eu tenho que ouvir a palavra. Ouvir pelos olhos, pode ser difícil, mas é ouvir pelos olhos. Porquê que a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir e ouvir? Porque não estava impressa a Bíblia na altura. Então tinha que alguém que falar a palavra, tinha que alguém ler a palavra.
Hoje nós também podemos ver, porque hoje nos telemóveis nós temos a palavra, a Bíblia lida, para quem tem dificuldade de ler, para quem vai no carro a ouvir a palavra, para quem vai num transporte público, em vez de estar a tiktokear, estar a ouvir a palavra, por exemplo. Hoje Deus dá-nos essa possibilidade. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu devo fazer da leitura da Bíblia uma prioridade na minha vida. É tão simples quanto isso. É isso que Deus nos está a dizer hoje. Neste terceiro ponto, ter uma prioridade na minha vida, que é a leitura da palavra de Deus. Não vale a pena eu pensar que eu consigo amanhã se eu hoje não decidir gastar 5 minutos a ler a palavra de Deus. Se não é como aquele anúncio que costuma ter nas casas de comércio, fiado só amanhã. Nós também temos quase alguns um cartão no peito que é a Bíblia amanhã. É sempre amanhã. Não no espelho da casa de banho. Em vez de porem lá o versículo que vão memorizar na escola ministerial, no espelho da casa de banho, escrever num papelinho, que diz lá na aula, escreve num papelinho o versículo para memorizar. Em vez de escreveres o versículo e pôr na geladeira, escreve um ao lado a dizer, Bíblia só amanhã. Então todos os dias está a gente no prazo. É sempre amanhã. Não. Escreve um versículo e põe lá um papel a dizer, ler Bíblia hoje. Toma essa posição, faz esse ato profético, escreve lá na tua geladeira, ler a Bíblia hoje. Cada vez que vais buscar um leite, cada vez que vais buscar uma comida à geladeira, uma coisa qualquer, porque a gente come, amém? A gente não deixa de comer, porque a geladeira é o lugar. Pensa assim, Bíblia hoje. Eu duvido que aquilo não comece a incomodar-te. Eu duvido que se tivermos a coragem de pôr um papel na geladeira a dizer, ler Bíblia hoje, até podes ir lá 3 vezes, à quarta vais ler a Bíblia. Já não aguentas olhar para o papel olhar para ti. Se puseres uns olhinhos, então ainda melhor. Aquilo até incomoda mesmo. Uns olhinhos. Incomoda. Porquê? Porque a palavra de Deus nos incomoda por bem, para que nós possamos mudar. Porque Jesus veio para revolucionar a tua vida e a minha vida. Não é o mundo. O mundo, sabem como é que Jesus revolucionou o mundo? Quando nós, ao nosso nível, formos uns pequeninos revolucionários internos, é aí com o nosso comportamento revolucionamos tudo. Não andamos à pancada com ninguém. Andamos à oração com toda a gente e revolucionamos o mundo. É isso que o Senhor quer neste terceiro lugar. E o quarto e último ponto é assumir um compromisso com o Senhor. Todos nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas será que nós assumimos um compromisso com Jesus? Compromisso. Qual é o compromisso que eu estou a falar? Não estou a falar de nós entregarmos o dízimo, falar isso, não entreguei a minha oferta. A gente às vezes distrai-se. Não estou a falar de entregar o dízimo, não estou a falar de entregar a nossa oferta. Isso não é um compromisso com Deus, isso é um compromisso connosco próprio, de acordo com os princípios bíblicos de Deus, amém? O entregar a nossa oferta e o nosso dízimo. O compromisso que nós temos com Jesus é dizer assim, Senhor Jesus, eu hoje assumo contigo um compromisso que vou mudar. Não sei se sou capaz. Tu sabes melhor do que eu, aquilo onde eu faço que não devia, aquilo que eu... Ele sabe. Aqui não é nenhum confessionário, ok? Ninguém me venha confessar pecados, quer dizer, podem vir confessar para a gente orar juntos, mas não me venham confessar pecados para ficarem libertos dos pecados. Os pecados a gente confessa ao Senhor e arrepende-se. O confessionário lá, há uns lugares tem uns confessionários que a gente nem sabe quem lá está do outro lado, até pode estar uma gravação, mas a gente confessa-se a Deus. Ou seja, o que há hoje que me impede de assumir esse compromisso com Deus? É isso que tu tens que hoje avaliar na tua vida com o Espírito Santo e dizer, porque é que eu não consigo mudar, eu quero mudar. Um compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus. Um compromisso de viver de acordo com os seus ensinamentos. Um compromisso de amar o próximo mais do que a mim mesmo. Vê tu bem, Jesus diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. E se a gente decidir amar o próximo mais do que a nós mesmos? Se calhar faz-nos repensar a nossa vida. Jesus amava o próximo mais do que ele mesmo. Senão não tinha dado a vida pelo próximo. Mas deu a vida por quem não merecia nada. E é isso que nós temos que mudar na nossa vida. E, claro, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, termino falando uma coisa que já falei há pouquinho antes. Será que vamos aceitar o desafio que Deus nos está a dar hoje de mudar a nossa vida a partir de hoje? Será que nós somos capazes de mudar? Para quê? Para podermos ter uma fé que agrada a Deus. Para nos podermos chegar ao Senhor em fé, para que Ele se agrade de nós. Então, podemos ficar de pé, para eu orar por nós, para orar para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos traga ânimo, para que o Senhor nos ajude.
Eu não sei se todos nós vamos ter coragem de aceitar esse novo desafio. O que eu sei é que o Senhor nos chama para fazer algo diferente. O que eu sei é que a forma como nós temos vivido até hoje não nos permitiu até agora experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E o Senhor nos chama hoje para viver essa fé sobrenatural, porque Ele é o Deus sobrenatural, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor que não nos deixa faltar nada. Então fecha os teus olhos. Vai falando com o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo for te incomodando, o que é que tu não consegues hoje assumir como compromisso com Deus? O que é que tu não consegues hoje deixar para trás? O que é que não consegues hoje mudar na tua vida? É exatamente isso que o Senhor quer que tu mudes. Tu sabes, melhor do que eu, tu sabes, tu e o Espírito Santo sabem o que precisas de mudar na tua vida. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã, Deus. Senhor, nós não nos conformamos mais a ser como éramos ontem ou como éramos hoje antes de entrar neste lugar. Nós não queremos mais ser esses homens e essas mulheres. Nós queremos ser alguém que vive pela fé, que é provado na fé e que, como aqueles homens, como Abraão, como Moisés, como Josué, Senhor, tomam a posição certa, Senhor. Deus, nós queremos ser como a Tua palavra diz em Hebreus, queremos chegar-nos a Ti em fé para Te agradar, queremos ter um coração que Te agrade, queremos ter uma vida que Te agrade, queremos viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Porque sabemos que Tu és fiel sobre nós, sobre as nossas vidas. Então eu oro, Senhor Espírito Santo, dá-nos essa coragem hoje para mudar, para decidir estarmos mais próximos de Ti, para decidirmos ter relacionamento contigo, para decidirmos mudar, independentemente do que os outros possam querer pensar ou dizer, e sermos capazes, Senhor, de não ser envolvidos pelas coisas do mundo, pelas vozes do mundo, mas tomar essa decisão, esse compromisso. Hoje eu quero mudar a minha vida. Hoje eu quero ser um homem diferente. A partir de hoje eu não quero ser mais alguém que vive a pensar no antigo, que vive a pensar naquele pecado que eu fazia de vez em quando, que vive a pensar naquela tentação. Hoje eu quero dizer que eu não quero ser mais assim. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Fala com eles, Senhor Espírito Santo. Toca no seu coração para eles entenderem que o Senhor é com eles, independentemente da provação, independentemente da dificuldade. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Senhor. Obrigado porque não nos abandonas. Senhor Jesus, nós hoje vimos aos Teus pés, Senhor. Humildemente pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor. Humildemente vimos declarar, Senhor, que não queremos continuar os mesmos. Perdoa, Senhor, porque já foram tantas vezes que dissemos que queríamos mudar e não mudamos. Perdoa-nos, Senhor, porque já foram tantas vezes que dissemos que íamos ler a Tua palavra e não lemos. Perdoa-nos porque já tantas vezes dissemos que íamos orar todos os dias contigo e não oramos. Perdoa-nos, Senhor, porque dissemos que nunca mais íamos fazer aquilo e voltámos a fazer e a cair. O que hoje te pedimos, Senhor, é que nos dês a mão mais uma vez. Hoje nos arrependemos desse homem, dessa mulher que éramos ontem. E queremos mudar porque o nosso alvo é Cristo. E é o que declaramos, temos o corpo de Cristo na nossa mão. Este pão simboliza o Senhor Jesus naquela cruz. Moído, pisado, chicoteado, ferido. Mas Ele assumiu um compromisso contigo e comigo, que era de não nos deixar sós. E hoje nós estamos a assumir esse compromisso com Ele de mudança. E hoje, Senhor Jesus, nós declaramos que queremos mudar. No nome de Jesus, podemos comer. Louvado seja o Teu nome, Senhor.
De igual modo, nós tomamos o cálice. O Senhor nos disse: cada vez que se reunirem em meu nome, comam da minha carne e bebam do meu sangue. Não foi em vão que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Não foi em vão que Ele entregou a vida por ti e por mim. Por isso eu declaro hoje, com a autoridade que a Bíblia nos dá, que o sangue de Jesus está sobre a tua vida e sobre a tua casa. E que hoje é dia de mudança para ti e para a tua casa. Que hoje tu podes tomar essa decisão de mudar. Não interessa aquilo que fizeste até hoje de manhã. Interessa aquilo que tu queres dizer. Tens no teu coração dizer ao Senhor que queres fazer a partir de agora. Homem e mulher que mudam esta geração. Homem e mulher que mudam a história desta nação. Homem e mulher que mudam a história da sua família. Homem e mulher que mudam a história de todas as pessoas com quem se cruzarem de hoje em diante, porque são diferentes. O sangue de Jesus nos faz diferentes. Nós não somos melhores do que ninguém. Somos tão falhos e tão fracos como o maior pecador que está aí fora. Temos é o sangue de Jesus que nos tira dessa sarjeta. Senhor, hoje nós, perante esta ceia, nós te dizemos que precisamos da tua ajuda, Senhor, porque decidimos mudar, mas queremos a tua ajuda. Queremos que possas alimentar a nossa fé cada vez que lemos a tua palavra. Queremos que possas alimentar a nossa obediência cada vez que nos chegamos a ti e te pedimos a opinião. Te damos o poder, Senhor, te damos a partir de hoje liberdade de decidir na nossa vida, porque não queremos ser mais senhores de nós próprios, mas queremos que reines na nossa vida e na nossa casa. E essa decisão tão simples, mas tão poderosa, que nós tomamos hoje, não sermos mais donos da nossa vida. E hoje renovamos a entrega da nossa vida a ti. Que possas realmente reinar em tudo o que nós fazemos e dizemos. Para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. Podemos não saias da presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, que é fiel à tua palavra, que é fiel aos teus princípios financeiros, Senhor, e aos restantes princípios bíblicos. Obrigado por cada dízimo, Senhor, por cada oferta que está colocada aqui ou que foi enviada, Senhor. Eu oro declarando, Senhor, que a bênção do Senhor sobre cada casa, a bênção do Senhor sobre cada família. Eu oro declarando que não faltará farinha na amassadeira e não faltará azeite na botija, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é fiel. Se a tua prova for nas finanças, o teu Deus será fiel para não te deixar afogar. Se a tua prova for no que seja, o teu Deus é fiel para não te deixar afogar. Pai, eu oro declarando ainda, Senhor, que os passos de fé que nós temos que tomar, Senhor, estão nas tuas mãos e confiamos em ti. Oramos declarando que não faltará nada, Senhor, no órfão, na viúva, no necessitado, no vizinho, mesmo que não te conheça. A tua palavra diz para darmos água a quem tem sede, independentemente de conhecer ou não. Que essa água que a gente possa dar seja não só a água da vida, que é Jesus, mas os alimentos que forem precisos. Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo sejam contigo e com a tua casa, não somente esta semana, não somente este mês, mas para que até que o Senhor volte para reinar connosco ou te recolha para perto dele. Tem uma semana de tabernáculos abençoada. Lembra-te que Jesus viveu nesta terra. Jesus deu a sua vida por ti e por mim. Por isso Ele é maravilhoso. E tu podes ser maravilhoso, não somente esta semana, mas eu oro para que o Senhor toque no teu coração e te faça essa pessoa maravilhosa onde tu estiveres. Seja no teu trabalho, seja na escola, seja com aquela pessoa mais chata para ti, que o amor do Senhor seja na tua boca e no teu coração em todo o tempo. Tenha uma semana abençoada. Em nome santo de Jesus. Amém e amém.